E aí galera, como é que vocês estão? Espero que estejam bem. Eu sou Ítalo Marques Eu sou Victor Santana e esse é o Noir Noir. Hoje nós estamos falando sobre um dos lançamentos mais esperados do ano, o nosso top 1, The Batman. E se você quer saber o que nós achamos dessa nova releitura do Homem Moguerço, é só esperar aí para depois da vinheta. Então, antes da gente começar, vocês já sabem, não deixem de dar seu like aí embaixo, comentar a opinião de vocês. Se vocês já viram o filme, falar o que acharam dele também. Se ainda não viram, falar sobre suas expectativas. Compartilhar com quem vocês gostam, com quem vocês não gostam, no grupo da família, no grupo dos amigos. O que importa é divulgar. A gente agradece o carinho de vocês com o nosso trabalho. E não esqueça também de se inscrever se você não for inscrito e ativar o sininho para não perder as notificações dos nossos próximos vídeos. É isso tudo que o Ítalo falou. Ele tá economizando saliva. Enfim, jabá feito. Vamos para a nossa análise sem spoilers. The Batman é um filme que vem com a proposta de recontar a história do Bruce Wayne. Mais uma vez. Outra vez. Depois de tantas versões diferentes, reproduzida por atores diferentes, trazendo visões de diretores diferentes, a gente tem aí mais uma, que traz a visão do diretor Matt Reeves e a interpretação de Robert Pattinson. Nossa, ou, como a gente gosta de chamar, Betinho Pattinson. Então, é claro que quando anunciaram que ele seria o Batman, houve toda aquela mobilização em relação a isso, achando que ele não daria conta do personagem, que o filme seria mais um fracasso da DC Comics nos cinemas E também por razão de o próprio Robert Pattinson, porque o pessoal ainda tinha ele como aquele cara, o Cedrico de Harry Potter, o Edward de Crepúsculo, e esse é o garoto que brilha, né? Uma falha, dependendo do ponto de vista, na carreira dele, que com certeza já foi redimida com tantos outros filmes bons que vieram depois, mas não tiveram tanta visibilidade assim. E as pessoas sempre prestam mais atenção na sua falha do que no seu triunfo. E a única forma de consertar isso é tendo um triunfo maior do que a falha. Ou seja, fazendo o filme que ele fez. Exatamente. Robert, ele traz um Batman detetivesco, como a gente está acostumado a ver aí nos trailers e em comentários que saíram na internet, que traz outro foco do personagem que não seja exatamente aquele combatente do crime de Gotham que a gente está acostumado a ver. Lança a mão também de personagens que a gente não tinha visto até então em adaptações cinematográficas, como o Pinguim e o Charada, que o Pinguim, a última vez que a gente teve uma adaptação dele, foi interpretada por Danny DeVito em um filme que eu nem julgo tão bom assim, do Batman. Que os filmes de herói dos anos 90 não eram legais. A gente tem também a Mulher Gato, que é interpretada por Zoe, que faz o papel da Selina Kyle, né? Que tem bastante química, por assim dizer, na situação dela com o nosso Betinho Pattinson. E simplesmente ela é sensacional na atuação dela. A gente vê realmente que ela foi a melhor até agora, então esperem muito da atuação dela quando vocês forem assistir. Não que a Mulher Gato de Michelle Pfeiffer também não seja boa, mas ela é melhor. Ela faz uma interpretação da personagem do jeito dela que funciona muito bem. E em questão de química, eu acho que a química do elenco em si do filme funciona muito bem, principalmente de Robert Pattinson com o elenco, porque é o personagem que interage com todos os ciclos da história. Então, a química dele com todos os personagens tem que funcionar. Então, desde a Mulher Gato até o Pinguim, tudo funciona. Os diálogos, a presença de cena, aquela cumplicidade dos atores em fazer aquilo ali funcionar da forma mais verossímil possível. Eles conseguem reproduzir isso muito bem, com cenas muito fluidas, em diálogo e em ação, porque a gente vê que para um filme de 3 horas ele não
cansa. É aquele filme que você não tem como... Não, eu vou assistir isso daqui, mas mesmo que eu não preste atenção, eu vou saber o que aconteceu depois e é isso. Em outra cena do filme. Mas não é assim. Você tem que ficar ligado, você vê isso que aconteceu, mas se você para no meio e não vê depois, você não entende o que aconteceu. Até chegar no final que você consegue englobar tudo e chegar no veredito. Eu tinha muito esse receio por ser um filme em que a gente não tem um elenco tão grande e tive medo de que o filme fosse aquela coisa repetitiva, ficar girando em círculo em torno daquele mesmo personagem por mais tempo do que deveria girar. A gente tem aí Vingadores, Ultimato, que teve 3 horas de duração também, mas é porque era um filme com milhares de personagens, era muita coisa para ser desenvolvida. E Batman vem aí com um elenco muito menor, consideravelmente menor, e com uma história que não necessita de tanto detalhamento assim à primeira vista, mas que quando você vai vendo desenvolver do filme, apesar da premissa simples e apesar de ter muitas cenas de diálogo no filme, o enredo ele é tão bem desenvolvido, tão bem costurado, que até nas cenas de diálogo você se pega olhando para a tela sem querer piscar. Ele prende a sua atenção de uma forma única, com uma fórmula que não é comum para o que a gente está acostumado a ver. Ele conta a história de um ritmo totalmente diferente, em recursos totalmente diferentes. E ele traz como realmente um filme de detetive, porque cada cena que a gente vê um pedacinho aqui, um pedacinho ali, mas essa tem ligação com essa que vai assim. Aquelas cenas que tem uma coisa aqui, que você vai traçando até chegar no foco principal. É isso. Ele traz a proposta de um filme policial para as telas, o que é algo que a gente não está acostumado a ver em nenhum filme de herói, mas que casou perfeitamente com a proposta que Matt Reeves pretendia para esse filme. Que é realmente o Batman detetive. A gente tem também os aspectos visuais da própria Gotham, que simplesmente está fenomenal. O tom noir que a gente tem, mas não é aquele realmente preto e branco. A gente vê aquela paleta de cores escura, como é típico da DC, mas a gente entende, porque é realmente Gotham. Gotham passa essa ideia. O que foi passado nos quadrinhos, eles estavam reproduzindo no filme. Tem todo aquele aspecto de, não, essa parte aqui eu não vou passar. Por exemplo, quando a gente vai passar em algum beco escuro, essas coisas assim, que a gente tem medo de ser assaltado, de ser roubado, essas coisas. Tudo isso é mostrado em Gotham. Então tá muito fiel e show de bola. Os aspectos visuais do filme saltam à tela. Ele brinca muito com essa paleta de cores, assim, do noir, da fotografia escura, mas que de fato, como o Vitor falou, não chega a ser preto e branco. E com as cores quentes quando a cena pede isso, como a cena da perseguição que tem lá no trailer do Batman com o Pinguim, que a gente vê muita presença de amarelo, de laranja, de cores quentes, porque tem fogo, tem toda aquela atmosfera caótica, e que talvez com um filtro mais escuro não desse pra ver a ação de fato, o que é uma coisa que me incomoda muito quando o filme tem uma cena de ação que é toda executada no escuro e você não sabe nem o que tá acontecendo, você escuta mais do que você vê, e isso é muito ruim. Mas a gente percebe que uma parte disso que Ítalo falou, de ser muito ruim, mas quando se trata de Batman é muito bom. Por quê? Porque ele é o morcego vive na escuridão, e na escuridão é que ele age. Então, a gente só vê flashes dele se agindo e é isso. Mas a escuridão funciona. Tem filmes que nem os flashes tem, né? Você não vê nada. Isso. Ele sabe jogar com o escuro. Matt Reeves soube dirigir as cenas de um modo que elas ficassem funcionais dentro da proposta que o Batman traz. Claro, ele não poderia expandir a paleta de cores e trair a essência do personagem, porque Batman não é isso. O Batman geralmente é preto e cinza. É isso. E o vermelho, que também está muito presente nesse filme. É isso que eu ia dizer. Que é uma inovação na paleta de cores que casou com o personagem, porque sangue. E é a primeira vez que a gente tem um Batman com uma cor assim diferente, como o Ítalo estava dizendo, que é a presença do vermelho, que é justamente o que a gente tem quando ele fala, eu sou a vingança. Ou seja, mostra um Batman que é cruel, pela forma que ele age, a agressão que ele tem contra os bandidos, que a gente vê presencialmente no trailer. O descontrole dele perante isso, ele não é uma pessoa comedida, ele não sabe quando parar em certos momentos. Ele precisa ser parado. E também a sensação visual que o filme deixa
em questão de estética, da fotografia, das sequências, daqueles desfoques de fundo, assim. É de fato como se você estivesse lendo uma revista em quadrinho, destaques em cenas que você tem que prestar atenção aqui, sem importar com o que está ali atrás. Não só essa parte de visualização dos cenários, mas eu acredito que até o rosto das pessoas, o traço da maquiagem, como eles fazem, também mostra essa pegada dos quadrinhos. O jogo de luzes, as cenas da boate, por exemplo, aquela coisa pra mostrar o submundo de Gotham de uma forma que é o que eles querem trazer, aquela coisa meio ilegal, meio soturna, onde coisas erradas acontecem, porque você vê, não precisa nem ser dito, você consegue ver naquele ambiente ali que aquilo ali não deveria estar acontecendo. Não só em questão do ambiente, mas as pessoas também que estão presentes. E essa questão do ambiente, como o Ítalo falou, de boate e tal, traz uma pegada mais recente, não feito os outros filmes de Batman que a gente viu por aí. Apesar de não ter mostrado tanta tecnologia em relação aos outros, mas também tem uma pegada técnica, digamos assim. A gente vê o Batman usando de tecnologia, como o Vitor falou, não tão abundante como a gente vê em outros filmes, como a gente vê o Batman de Ben Affleck fazer, mas o que ele usa em tecnologia é apenas o que é necessário para que ele consiga atingir o objetivo dele. E isso funciona. E outra coisa, a gente pode notar sobre isso, de tecnologia, que ele realmente só usa aquele toquezinho no carro. Porque a gente vê que o carro de Batman, como a gente vê no trailer, não é aquele carro estrambólico, aquele carro que tem vários aparelhos tecnológicos, não. Ele é só usual. Um carro estilo os carros de Toretto, de Velozes e Furiosos. Ele tem uma pegada vintage, então, o carro dele. Não é por isso que o pessoal, como a gente tá citando, que é o Noir? Então, é uma forma mais antiga. E eu gostei muito disso. Ele sabe mesclar bem a modernidade usual com o passado usual, de forma que o contexto do filme, em questão de ambientação, fica no meio desse espaço e ele cria um espaço totalmente novo e original para o filme. E isso é muito bom. Bom, a gente tem também a presença do nosso realmente vilão da história, né? Que é o Charada, que ele sempre age do mesmo jeito, né? Como a gente já conhece, cometendo seus crimes e também deixando sempre aquela pista. Uma coisa que a gente gosta de ver, mas a gente sabe que é meio manjado em todos os filmes, porque toda vez que ele deixa uma pista, a gente sabe que parece que ele quer ser pego. Ele gosta de brincar, mas a gente sabe que no final ele vai ser pego. Ele não trai o modus operandi dele, é a mesma coisa dos quadrinhos, do que a gente está acostumado a ver, mas a fórmula funciona e mesmo que funcione dessa forma que Vitor tá falando, eu acredito que ele não se importa em ser pego desde que ele consiga cumprir o objetivo dele. Desde que ele chegue aonde ele quer chegar. Pra ele pouco importa se ele vai ser preso ou não, ele nem oferece resistência. Mas desde que ele consiga o intuito dele, pra ele já valeu a pena. E por isso eu acho que a gente tem um Charada tão sádico no filme. Ele não se importa com as consequências, ele só quer fazer o que ele quer fazer. A gente tem o figurino dele, como ele se veste, né? Um pouco diferente dos quadrinhos, que não é aquele terno verde, aquele chapéu com a interrogação, mas sim um mais moderno. A gente vê com a máscara, com o óculos realmente que ele precisa, né? E uma roupa verde, como se fosse um casaco. É um traje militar que ele adapta pra ele usar no filme. Realmente em forma de ameaça. Pelo né? que eu Que me ele lembro, pode se classificar num terrorista, né? é o que, pelo que eu me lembro, é alguma coisa referente a um uniforme militar usado em confrontos no frio, na neve, alguma coisa assim. E essa é a nossa análise sem spoilers, porque se a gente fosse aprofundar mais, a gente vai acabar falando coisas que não deve, que podem ser prejudiciais para você que não viu o filme. Então, se você quiser saber mais, se você já viu o filme, se você não se importa com spoilers, é só esperar a nossa próxima resenha, a gente vai se aprofundar mais na história, sobre as informações do filme, sobre
acontecimentos do enredo que vai sair amanhã. Então é isso, não esquece de dar like no vídeo, de comentar, de se inscrever, ativar o sininho, compartilhar. Nos ajuda muito. A gente agradece vocês por terem chegado até aqui, o apoio de vocês. A gente espera que vocês fiquem. Se vocês são novos aqui, é só clicar no izinho para ver mais sobre o nosso canal. Tá aqui em cima da cabeça de Victor, como sempre. E é isso. Até a próxima. Tchau!